Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pedir que a igreja se coloque em pé, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz assim, quem encontrou, diga amém. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, primeiramente nós queremos lhe agradecer, Deus, porque a tua presença ela é real e forte nesse lugar. Senhor, eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha ministrar, Senhor, aos nossos corações, Deus. Pai, em nome de Jesus, desmonta, Pai, todas as fortalezas, Deus. Em nome de Jesus, tira, Senhor, toda dor, todo incômodo, toda enfermidade, Pai. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Eu lhe peço, Senhor, que cada vaso aqui, Senhor, venha ser limpo e purificado pelas tuas mãos fortes e poderosas, para que possa receber do Senhor nesta noite, Deus, uma unção, Senhor, dobrada, Deus, uma porção dobrada, Senhor, da tua graça, Senhor, da tua presença, do teu Espírito, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, ministra, Deus, em cada vida, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Pai. Que seja, Deus, a tua vontade e não a minha. Que seja, Senhor, a tua palavra e não a minha. Senhor, em nome de Jesus. Muda a atmosfera desse lugar. Muda, Senhor, este ambiente, transforma ele em um ambiente de glória, num ambiente de unção, num ambiente de renovo, Deus, de libertação, Pai, de cura, de transformação, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou no meu coração hoje. Hoje, eu orei ao Senhor e pedi uma palavra para hoje à noite, para a nossa vigília, e Deus, Ele liberou essa palavra de uma forma muito forte, e eu tenho certeza que essa palavra ela vai aguçar a nossa fé. Essa palavra ela vai nos levar para um patamar um pouco mais alto de intimidade com Deus, porque é isso que o Senhor quer, ter mais intimidade comigo e com você. O tema dessa palavra é vivendo na plenitude do Espírito. Vivendo na plenitude do Espírito. O que é plenitude? Plenitude é o estado ou a qualidade do que é pleno, cheio ou completo. Totalidade. Isso é plenitude. A plenitude do Espírito é viver na completude de Deus, com um relacionamento íntimo, onde somos cheios do Espírito Santo, tendo a nossa vida transformada à semelhança de Jesus, para viver as promessas e os propósitos estabelecidos pela sua palavra. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. O que nós precisamos entender, que quando a palavra de Deus diz que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, é uma ordenança. É isso que Deus quer, que nós sejamos cheios da sua
presença. Nós temos que ser cheios da presença do Senhor. O Senhor, Ele quer nos encher. O Senhor, Ele quer fazer com que a gente transborde da sua graça e da sua unção. Mas como eu falei lá no encontro com Deus, Deus, Ele só vai encher os seus. Deus, Ele só enche o vaso que é dele. E quando que eu sou dele? Quando realmente a minha vida está entregue nas mãos dele. E de que forma? De forma completa. Deus, Ele não quer a gente por partes. Deus, Ele quer tomar conta da nossa vida, de tudo que se refere a mim e você. Quando você ouve uma mãe dizendo que quer ver o filho livre do jogo, livre da bebida, você pode ter certeza que os ouvidos do Senhor estão atentos a toda a palavra que está saindo da boca dela. É um clamor, é um pedido de socorro. Quando uma mãe fala isso, está dizendo para o Senhor: Pai, eu não consigo resolver, mas eu sei que o Senhor consegue resolver. Deus, Ele transforma, Deus, Ele liberta. Deus, Ele muda vidas, Ele muda histórias. Eu sei o que é ser viciado em jogo, não de estudar. Eu passei isso na pele. Eu sei o que é o vício da bebida. E eu sei também que Deus, Ele liberta. Eu sei que Deus, Ele transforma. Eu sei que Deus, Ele pega aquela pessoa que está cheio da cachaça e enche ele da sua presença. Mas não adianta só querer. Tem que buscar. Não adianta você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero. Porque o Senhor, Ele ouve que você quer, Ele sabe que eu e você queremos. Mas Ele está esperando que nós busquemos. Nós precisamos buscar. O Espírito Santo, Ele não vai encher ninguém só porque quer. Não, nós precisamos buscar. Nós precisamos ansiar isso dia e noite. Dia e noite. Você precisa falar para o Senhor que você quer ser cheio da presença dEle. Você precisa falar para o Senhor todos os dias o quanto que você o ama. Você pode ter certeza de uma coisa: toda vez que você abre a sua boca para declarar ao Senhor, Ele vai te enchendo. Mas entenda uma coisa: esse encher, ele é gradativo. Para que a soberba não tome conta da sua vida, para que a vaidade não tome conta da sua vida, para que nada disso que é pedra de tropeço tome conta da sua vida, mas que tudo que Deus faça em mim e em você glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Efésios 5,18 está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fuja daquilo que te contamina, daquilo que perverte a sua vida. Busque aquilo que te enche cada vez mais da presença do Senhor e te leva cada vez mais para perto do Senhor. Nós temos que ser essas pessoas. Nós temos que ser essas pessoas que conseguem entregar para outra pessoa o nosso melhor. Ei, eu costumo dizer que tudo que existe de bom na minha vida vem do Senhor. E tudo de ruim que tem na minha vida é de mim mesmo. Por isso que eu preciso buscar mais e mais do Senhor, para que mais coisas do Senhor estejam na minha vida e menos de mim saia. Eu preciso buscar. Mas como que eu faço isso? Hoje você vê muitas pessoas cheias de inveja, pessoas cheias de orgulho, de arrogância, de prepotência, pessoas cheias de si mesmo e vazias de Deus. Ei, intimidade nenhuma com o Espírito Santo. Se sabe algo do Espírito Santo é de ouvir falar, teoria, não tem experiência.
Para ter experiência, precisa caminhar junto. Ei, para ter experiência, precisa estar na presença. Eu quero falar hoje um pouco sobre Pedro, aonde as pessoas pegavam os enfermos e colocavam numa posição estratégica, para que quando Pedro passasse, não tocasse, não olhasse, mas a sua sombra curasse. Como que é isso? Não precisa tocar, não precisa ministrar uma palavra de cura, de libertação, não. Por quê? Porque a unção que está na vida desse homem, aonde ele passa, contagia. Se é a unção de cura, onde ele passa, a cura ela acontece. Se há uma unção de libertação, aonde ele passa, os demônios partem em retirada. Por quê? Porque é a unção de Deus. A unção não está somente em mim, mas ela transborda de mim. Mas como que eu busco essa unção? Como que eu busco esse encher do Espírito Santo, pastor? É só pedindo? Não. Eu preciso pedir ao Senhor, mas eu preciso me colocar na brecha. Eu preciso me colocar na brecha. Preste bem atenção. Pedro, quando ele é chamado para andar com Jesus, Pedro, quando ele é escolhido para ser um discípulo de Jesus, Pedro está aonde Jesus está. Sabe o que eu entendo com isso? Quinta-feira, Jesus ele está aqui no culto de adoração e de batismo com o Espírito Santo. Aonde você está? Domingo, culto da família, Jesus está aqui. Aonde você está? No Monte da Transfiguração, foi o encontro mais poderoso mencionado na palavra de Deus. Por quê? Porque nesse monte estava Moisés, representando a lei, Elias, os profetas, e Jesus, a graça. Ei, Pedro estava lá. Nós tivemos um encontro poderosíssimo final de semana passado. Só viu quem estava lá. Se eu quero ser cheio, eu preciso buscar mais. Pastor, eu ainda não fui cheio, porque você não está buscando na mesma intensidade que precisa ser buscado. Deus, Ele sempre vai ter mais para acrescentar na minha vida e na sua vida, mas Ele só vai acrescentar mais dependendo da forma que eu busco, a intensidade que eu busco, a dedicação que eu tenho, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo para quê? Só para dizer? Não, porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não tem essa vaidade. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele glorifica o nome do Senhor a todo momento, em qualquer lugar, por tudo que acontece. Porque os olhos deles só enxergam as mãos do Senhor, os ouvidos deles só ouvem a voz do Senhor, o seu coração só sente a presença do Senhor. Pedro, ele buscava o sobrenatural de Deus. Pedro, ele andou com Jesus. Ele presenciou milagres, curas. Pedro, ele presenciou Jesus ressuscitando morto. Pedro, ele teve um encontro com o Senhor andando sobre as águas. As pessoas falam sobre Pedro afundar e menosprezam na presença de quem ele afundou. Muitas pessoas estão afundando aí, se humilhando na presença de homens.
Ele afundou na presença do Senhor, que na hora levantou ele, ergueu ele. As pessoas julgam Pedro por ter negado o Senhor 3 vezes e menosprezam aquele que tem o poder de perdoar. Não importa a forma que eu estou. O que importa é na presença de quem eu estou. Nós estamos na presença do Senhor. Nós vamos errar, mas o perfeito é Ele. Nós muitas vezes vamos fraquejar, mas o forte é Ele. Muitas vezes vão gerar dúvida, mas quem é conhecedor de todas as coisas é Ele. É Ele. Me fala na Bíblia dos discípulos quem que falou para o Senhor: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Ninguém, só Pedro. Sabe quem que busca, quem que vive o sobrenatural? É aquele que busca viver o sobrenatural. Eu quero, Senhor, essa experiência. Eu quero viver isso. Eu quero passar por isso. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu a todo momento eu falo para o Senhor. Eu falo assim: Pai, eu quero ser cheio da Tua presença, Pai. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito. O Espírito Santo fala comigo, ministra no meu coração. Eu preciso. Por quê? Ou para quê? Quanto mais nós estamos cheios da presença do Senhor, mais nós parecemos com o Senhor. As pessoas, elas são beneficiadas. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós ofendemos, nós maltratamos, nós decepcionamos, nós julgamos. Mas quando nós estamos cheios do Senhor, nós verdadeiramente amamos. A gente só consegue amar o nosso próximo como a nós mesmos, se nós estivermos cheios da presença do Senhor. Aí muitos podem falar assim: mas Pedro tirou a orelha de Malco, pastor. Você entende a atitude que Pedro teve quando os soldados foram prender Jesus? Ei, ali ele não estava defendendo ele. Pedro não tentou defender ele, porque o pessoal não foi prender Pedro. O pessoal foi prender Jesus. Ele estava achando que ele poderia defender Jesus, olha isso. Você está entendendo isso? Foi algo do instinto. Não vai mexer com o meu mestre, não vai tocar no meu mestre, não, é Jesus. Mas Pedro sabia quem era Jesus, o Filho de Deus. Quem foi prender ele não sabia quem era, porque se soubesse não prenderia. Se soubesse estaria junto com Pedro. Estaria junto com Pedro. Olha o que Marcos 16, 7 diz. Agora ide e dizeis aos discípulos, ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Marta, Maria vai lá no sepulcro. O sepulcro está vazio. Tem um anjo sentado lá na pedra e diz: quem que você procura, Maria? Você procura entre os mortos aquele que vive. Vá dizer aos discípulos de Jesus: ei, Maria, e a Pedro? Aí eu fico perguntando: Pedro não era um discípulo de Jesus? Pedro era um discípulo de Jesus. Mas por que Jesus frisa Pedro? Ei, João deitava no peito de Jesus. Mas Pedro não amava Jesus? Amava e muito. E Jesus sabia disso. Existe aquelas pessoas que nós sabemos que nos ama, sim ou não? Mas existe aquela que demonstra mais e mais. Muitas vezes nós focamos em João por deitar no peito de Jesus. Era o discípulo do peito do coração? Sim. Mas e Pedro?
Pedro também era. Pedro, ele tinha as suas falhas, mas amava. Pedro, ele negou, mas amava. Pedro, ele tropeçou, mas amava. Ei, eu não busco a perfeição, Deus, ele não busca a perfeição em mim e em você. O que Deus busca em mim e em você é o coração. Você sabe de onde que Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida? É no coração. É no nosso coração. O coração está endurecido, você pode ter certeza. Se você quiser ir buscar, Ele vai quebrantar. E Ele vai encher. Ele vai restaurar. Muitas vezes nós queremos estar cheio da presença do Senhor, mas o nosso coração não tem espaço. Está cheio de coisas que os homens fizeram. Deus quer encher da unção, da graça, da alegria dEle, mas o nosso coração está cheio de tristeza. O que eu faço? Pega seu coração e entrega para o Senhor. Diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Faz da forma que o Senhor quiser. Só não me deixe mais dessa forma, porque dessa forma eu não quero mais. E Deus, Ele muda, Deus, Ele transforma. Ei, a partir do momento que você tem uma experiência com o Espírito Santo, dele falar com você, dele fazer você estremecer tudo por dentro, dele bambear suas pernas, você não troca isso por nada. E todas as experiências que nós temos com o Espírito Santo, quando nós passamos por aquelas situações onde nós parece que está numa frieza espiritual, parece que a presença dele não está conosco, ele traz à nossa memória as experiências. Ei, só na memória as experiências, e a temperatura aqui dentro ela muda. A vontade que dava era chorar de agonia, e você começa a chorar de alegria, porque quando ele traz a memória, na minha memória e na sua memória, as experiências que nós tivemos com ele, ele diz bem assim, ó, lembra. Eu estava aqui, ó, fazendo a mesma oração que eu faço todas as vezes antes de subir no altar, dizendo para o Senhor: Pai, esteja comigo, Senhor Jesus, esteja comigo, Espírito Santo, esteja comigo. E hoje eu pude ouvir da voz do Espírito Santo dizendo: confia em mim. Porque o que vai acontecer aqui não depende de mim, depende dele. Quem vai encher você não sou eu, é ele. Quem vai te renovar não sou eu, é ele. E ele está aqui. O Senhor, Ele está aqui. Pedro, ele viu tantas maravilhas, porque ele estava na presença do Senhor. E esse Senhor, Ele está aqui. Precisamos dar o nosso melhor em tudo que fazemos. Mas o nosso melhor, ele sempre virá do Senhor. E como que eu vou buscar ser cheio do Senhor? Como que eu consigo viver essa plenitude do Espírito, essa plenitude no Espírito? Como que eu consigo fazer isso? Eu preciso me dedicar a 3 coisas que são essenciais, indispensável. São os 3 requisitos necessários para que os céus sejam abertos e o Senhor derrame sobre a minha vida e sobre a sua vida. Primeiro, oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Você não pode orar somente na igreja. Você tem que orar aqui na igreja, na sua casa, na academia, onde você estiver, no serviço, na faculdade. Você tem que estar orando a todo momento. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é
fraca. Aqui existe um alerta. Eu preciso orar para quê? Para não entrar em tentação. A tentação, ela vem para todo mundo. Ela vem para todo mundo. Até para quem ora. Mas se você tem uma vida de oração, você tem uma habilidade muito grande, muito forte de dizer não à tentação. Só que tem um porém. É escolha. Você escolhe orar ou não orar. Agora, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio de Deus. Então você não tem opção. Você precisa orar e orar e orar. Ontem nós fomos pregar numa igreja. E eu estava dando testemunho lá. Que, para a glória de Deus, eu busco algo de Deus. Eu tenho buscado isso com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, como você preferir. E eu sei que isso não partiu de mim. Isso partiu do Senhor. Do Senhor me mandar orar, até no dia que eu não estou pensando em orar, no momento que eu não estou pensando em orar. Hoje eu não consegui trabalhar. Para a glória de Deus. Eu falei assim, eu preciso ligar para os meus clientes, Senhor. Eu preciso fazer contatos. Mas a palavra ela vinha. Eu fui terminar de escrever a palavra, era 16 horas. Vender para mim é uma necessidade. Mas o Senhor é uma prioridade. Porque é Ele que vai abrir as portas. E eu preciso estar cheio dEle para qualquer circunstância, até mesmo para as adversidades financeiras, que seja. Porque eu estando cheio dEle, Ele me sustenta. Eu estando cheio dEle, eu consigo ouvir a voz dEle dizendo: ei filho, não temas, eu vou te ajudar, só espera o meu tempo. E quando nós não estamos cheios dEle, entra o desespero, a ansiedade, a impaciência. Mas quando você está cheio do Senhor, pode estar tudo desmoronando, mas você sabe que você está firmado na rocha. Ei, quer sacudir? Sacode. Quer soprar? Sopra. Pedro viu Jesus acalmar o mar. Pedro viu Jesus silenciar o vento. O que será que Jesus não pode fazer? Não tem. Então eu vou temer o quê? Se eu estou com Ele. Agora eu te pergunto, você está com Ele? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ei, porque se você não está sentindo a presença dEle, a minha oração é que o Senhor pegue você assim, ó, e faz assim, ó, aqui, filha, aqui, filho, em nome de Jesus. Se você duvida, Senhor faz, Senhor, mas aperta até dar um glória, um aleluia. Segundo pilar, segundo requisito, jejum. Quem não estava no encontro, eu vou contar para vocês, não deveria. Eu deveria contar isso no próximo encontro em setembro. Mas eu vou dar quebrar o galho dos seis, viu? Porque eu estou assim, eu falo que Deus está trabalhando no meu coração está muito quebrantado. Eu não consigo dizer não. Quer dizer, tantos não, né? Vigia, irmã, você vigia. Já ia fazer lista. Amor, estou precisando disso, disso, disso e disso. Qual que seria a resposta? Vamos orar. Eita glória! Eu lembro a vez que veio um pastor aqui, ó. Como que a gente lembra um negócio desse, né?
O pastor aqui, ele começou a falar bem assim: você, varão, você precisa amar sua esposa, honrar sua esposa, você tem que mandar ela para o shopping, dar o cartão de crédito com a senha. Acabou o culto, irmão. Acabou o culto. E eu lá no fundo, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Falei: esse homem aí, eu não sei, eu tenho que conversar com ele sério. Perguntar: irmão, de onde que você veio? Que teologia é essa? Aí acabou, minha esposa veio e falou assim para mim, eu acho que ela não esquece disso nunca. Ela falou assim: você viu? Você viu o quê? Você viu o que o pastor falou lá? Eu falei: o quê? Ele falou um monte de coisa. Ele falou: não, do cartão de crédito. Eu falei: vi, mas você nunca lestes o que diz a palavra do Senhor? Observai tudo e retei o que é bom. Isso não é bom. Minha esposa, minha amada, minha princesa, ela falou bem assim para mim: credo, vou falar para a pastora Sônia. Mas acho que não falou não, né, pastora? Não, glória a Deus então. Então, queridos, o jejum. Eu e o pastor Domingos saímos lá da chácara para fazer umas compras na sexta-feira. Até eu comentei na hora que eu estava ministrando o batismo com o Espírito Santo lá no encontro com Deus. Como que é maravilhoso. Quando o crente senta para conversar, ele começa a contar suas experiências com o Senhor. Posso dizer uma coisa para vocês? Se deixar, não vai embora. Porque é bênção atrás de bênção. A mãe do Kleber falou o quê? Hoje eu vou contar essa, mas tem muitas. Desculpa a minha humildade. Tem muitas, das próximas vou contar, né, irmã? Aí a irmã Floraci vem aqui também hoje, só vou contar uma. Vocês podem ficar curiosos. Ou seja, Deus está abençoando. Aí a conversa minha e do pastor Domingos, saímos da chácara, fomos lá para o Atacadão. Conversamos sobre pregação, sobre oração e sobre jejum. A nossa conversa foi essa. Por quê? Porque Deus, Ele está em nós. Se nós fôssemos do mundo, nós viríamos lá da chácara primeiro, que não ia ser encontro com Deus, ia ser encontro com Satanás, ou o encontro das trevas. E nós ia ficar conversando só de mulher, ou de jogo, ou de um monte de coisa. Menos do Senhor. O jejum, quando você jejua para quem? Para o Senhor. E olha o que diz a palavra. Olha isso. A oração, você precisa orar sem cessar, para você não cair em tentação. Mas e o jejum? Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas. Mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. O jejum que você faz para o Senhor não fica sem resposta, não fica sem recompensa. Porque quando o homem ou a mulher jejua, não jejua para si mesmo, mas jejua para o Senhor. Eu falei para vocês aqui, eu acho, numa sexta-feira que eu fui pregar num culto de libertação, saí da academia, eu falei assim: eu vou para casa, eu vou comer o azul de fome. O Espírito Santo falou assim: não, você vai jejuar. Eu falei: não, vou jejuar ontem, quinta. É quinta que nós estamos jejuando, não é sexta, Senhor. Não, mas você vai jejuar hoje. Eu falei: tá bom, então, eu vou jejuar até meio-dia. Meio-dia eu entrego, almoço, está tudo certo, Senhor. Ele falou: não, você vai jejuar até terminar o culto. Eu olhei no relógio, falei: o culto vai acabar 9, se o Senhor deixar. Porque se o Senhor quiser, pode estender. Mas amém, eu não queria jejuar. Mas eu vou jejuar, Senhor, pelo Senhor. Eu vou jejuar pelo Senhor. E eu jejuei. Mas como é maravilhoso você ouvir isso. Como é maravilhoso você ouvir a voz do Senhor te falando para você jejuar. Presta bem atenção nisso. O que nós acabamos de ler? Que quando você jejua, o Pai que está em secreto vai te recompensar. Então Ele está dizendo para mim: filho, jejua, porque eu tenho uma recompensa para você.
e eu não jejuo. Pastor, quando eu penso em jejuar, meu Deus, mas já me dá uma fome, a tripa até dá um nó. Ei, precisa orar mais. Precisa orar mais. A comida não vai pular na sua boca. Não vai. Entra no propósito. Eu tinha um tempo que eu estava sem jejuar. Sem jejuar. Só que dependendo das pessoas que a gente anda, ou as pessoas que estão perto de nós, olha o que Deus faz. Por isso que nós temos que saber com quem que nós andamos, ou com quem que nós nos relacionamos. Cheguei na minha esposa, numa terça-feira, falei, vamos ali, vamos comer um negócio. Ela falou, não, estou na benção. Falei, como? Ela falou, estou na benção. Falei, amém, amém, amém. Quinta-feira, falei, amor, você vai almoçar? Não, eu estou na benção. Falei, mas rapaz, terça e quinta, e eu não estou jejuando. Cheguei em Lucas, falei, filho, vamos ali comer um salgado? Ah, não, pai, hoje eu estou na benção. Me constrangeu. Falei, cara, eles estão jejuando. E eu? Falei, não, vou entrar no propósito. Entrei num propósito. O pastor pregou aqui, falou, tem vezes que tem demônio que entra na vida financeira e só sai através de jejum. Falei, se tiver na minha vida financeira, você vai ver, eu jejuei 4 dias para a glória de Deus. 4 dias para a glória de Deus. Tinha dia que eu levantava da cadeira no escritório, eu parecia caranguejo. Sério, sentado assim, eu levantava, saía de lado. Falei, vai bambear, vai ficar tonto, vai fechar, a vista vai escurecer, mas eu vou jejuar. Ei, decisão. O Senhor enche ou não enche? Enche. Quem quer ser cheio? É decisão. Eu quero, eu busco, eu vou atrás. Senhor, para mim ser cheio eu tenho que ter vida de oração, vou ter vida de oração. Senhor, para mim ser cheio da tua presença eu preciso jejuar, vou jejuar. Por quê? Porque nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Ó, ora, diz não à tentação. Jejua, tem recompensa. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Acredite se vocês quiserem. Claro que aqui não vai ter gente que vai fazer isso. Pastor, eu vou fazer jejum porque eu até emagreço. Se você fizer jejum para emagrecer, que é para o Senhor, você vai engordar. Para emagrecer não é jejum. É dieta. É diferente. Você come, mas sabe comer. Jejum é se abster. É não comer. E primeiro, é para Ele. É vida espiritual. Não é a vida física. Claro que a vida física ela é beneficiada. Quando nós fazemos jejum, eu acho que vocês sabem que o corpo libera milhões de toxinas. Olha isso. Olha isso. Aí o crente não jejua. O crente não quer orar. Aí Deus pergunta, quer ser cheio? Filha, quero. Não vejo a sua boca abrir falando comigo. Não vejo você pagando o preço de jejum por causa de mim. Vai ser cheio de quê? Já está cheio. Cheio de intriga, de inveja, de um monte de coisa, mas não está cheio de Deus. Vamos para o terceiro. O terceiro é mais top ainda. Leitura da palavra. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não ter vida de oração, jejum e palavra, palavra e palavra. O que os discípulos ouviam de Jesus? Palavra. Jesus não falava de futebol, Jesus não falava de novela, não falava de minissérie, Jesus falava de reino, de milagres, de vida eterna, de salvação. Jesus falava sobre isso, Pedro ouvia sobre isso. Ei, todos os dias os discípulos viam Jesus orar. Todos os dias. Os discípulos sabiam do jejum de Daniel. Eles sabiam. Os discípulos aprenderam sobre o jejum. Eles tentaram expulsar um demônio, o demônio não saiu.
Chamaram Jesus: Senhor, tem como o senhor ir lá, mestre? Porque os seus não tiveram como fazer, não deram conta. Jesus chega, o Satanás já brada. O Senhor só faz: sai, some. Senhor, por que nós não conseguimos? Porque existem umas castas que só saem com jejum e oração. Jejum e oração. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Quando Deus ele ministra ao meu coração e ao seu coração, que nós precisamos ser cheios dele, porque a pessoa cheia de Deus, ela dá frutos. As pessoas cheias de si mesmas dão problemas. Salmo 1, versículo 2 e 3 diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto à beira de riacho, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Você medita na lei do Senhor, você ouve o Senhor, você está fazendo a vontade do Senhor, você está agradando o coração do Senhor, você está sendo limpo, purificado, e ainda vai ser próspero. E não lê Bíblia. Nós temos que ler Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra. Porque conhecendo a palavra, nós conhecemos o dono da palavra. Presta atenção. Jesus usou as suas mãos para curar. Jesus usou saliva para trazer visão a um cego. Jesus usou palavras por vários momentos para trazer vida, cura, milagres. Jesus, com a orla do seu manto, liberou cura. Olha isso. Pedro agora, ele prega, as pessoas se convertem. Pedro com os discípulos ministram sobre os endemoniados, e eles são libertos. Aonde Pedro passa, a sua sombra cura, sara. E quando nós passamos, o que é que nós deixamos na vida das pessoas? Eles deixavam daquilo que eles estavam cheios. Deus, ele marca a vida das pessoas. Mas ele marca de uma forma diferente. O ser humano também marca a vida das pessoas. Se ela não estiver cheia de Deus, ela marca de uma forma diferente, gerando feridas. No encontro com Deus, nós somos marcados pelo Senhor. Experiências que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Você pode esquecer o que as pessoas fazem para você, mas você nunca vai esquecer daquilo que Deus faz com você. As experiências que nós temos com o Senhor, não tem como esquecer, porque elas são marcadas aqui. A única alternativa de ser cheio do Espírito Santo é obedecer. Porque se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu não tenho escolha de ter uma vida de oração, não. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de consagração, de separação, de jejum. Eu preciso ter uma vida de leitura. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas todas as igrejas que a gente vai ministrar, tem um monte de irmãos e irmãs que têm dificuldade de manter uma vida de oração diária.
e principalmente de leitura da palavra. Tem gente que está 10 anos dentro da igreja e nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nunca. Aí eu vou perguntar por quê? Falta de interesse? Falta de tempo não é. Porque esses dias um irmão falou assim, não, mas você não sabe da minha vida. Eu falei, como assim? A minha vida é corrida demais. Eu falei, você não tem tempo de ler a Bíblia? Ele falou, não, quando eu pego lá é um versículo. Eu falei, isso aí não é nem petisco. Isso aí é experimentar só. É igual a minha esposa vai fazer uma comida, ela pega um pouquinho lá, vê se está bom de sal e põe um desse tanto assim, ó. E eu experimento, está tudo certo. Mas depois eu vou comer com força. Ele falou assim, eu não tenho tempo. Eu falei, beleza, você não tem tempo. Mas hoje você já comeu? Você já almoçou? Ele falou, já. Eu falei, já tomou banho? Porque Cuiabá, meu amigo, se você não tomar banho, meu Deus do céu. Você arruma tempo para tomar banho. Ele falou, já tomei. Eu falei, pois é, isso para você é prioridade. A palavra não é, meu irmão. Porque se fosse, você ia ler. Se a Giovanice falasse, estivesse aqui, ela ia falar que é preguiça. Você não lê, não ora, porque você é preguiçoso. Graças a Deus que aqui não tem gente assim. Aqui as pessoas estão lendo Bíblia, quer ser cheia do Espírito Santo. Estou partindo para a finalização já, para nós poder ministrar aqui, porque Deus ele está aqui, Ele quer fazer muitas coisas na nossa vida. Porque eu também estou aqui, eu também quero, eu preciso. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Paulo ele foi chamado, sim ou não? Paulo ele teve um encontro com Jesus, sim ou não? Pedro também. Paulo ele foi apedrejado e não morreu. Paulo ele foi açoitado e não morreu. Paulo passou por um naufrágio e não morreu. Paulo foi picado por uma serpente e não morreu. É hominho duro. Não. Ei, quem tem propósito e promessa não morre antes do propósito se concretizar e as promessas também. Não morre. Existe um propósito. Nós estamos aqui debaixo de um propósito. Qual que é o propósito? Adorar o Senhor. E a promessa é encher cada um de nós. Aleluia, Jesus. Lá em Mateus 28:19 está escrito: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o propósito dessa mensagem? Levar o Evangelho. Esse é o propósito. Pastor, e qual que é a promessa? A promessa é Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra o id, ele existe um propósito, mas tem uma promessa. Tem uma promessa. Os discípulos eles foram chamados para quê? Para receber. Eles receberam ensinamentos. Sim ou não? Receberam a palavra. Para depois fazer o quê? Ensinar e ministrar as palavras. E nós fomos chamados para quê? Mesma coisa. Mesma coisa. Eu e você precisamos falar de quem? De Jesus. Eu e você precisamos falar de Jesus. Mas preste atenção numa coisa: por que que o Senhor diz que eu e você precisamos estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença, cheio de Deus? Porque só fala dele quem está cheio dele. Se o seu coração está cheio do Senhor, a sua boca vai falar do Senhor, porque a boca só fala do que o coração está cheio.
Ah, porque o irmão só fala do time dele. Teve uma época aí que era assim, ó. O irmão, não é ímpio não. Ele conseguia falar o nome de todos os jogadores titular do time dele. Eu fiquei assim, ó. Falei, irmão, você sabe todos? Eu falei, sim. Eu falei, me fala o nome dos 12 discípulos. Não, eu vou facilitar para você. Quem que entrou no lugar de Judas? Ele falou assim, mas eu já até li, mas eu não lembro. Eu falei, você nem leu. Nem leu, você correu o olho. Mas era assim. Pessoas que estão cheias do mundo, mas não estão cheias de Deus. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque quando você começa a meditar na lei do Senhor, quando Deus ele começa a trazer a revelação para você daquilo que está nas entrelinhas, você não consegue ficar sem ler a Bíblia todos os dias. Não é um pesar, é um prazer. É um prazer. Eu tenho prazer, para a glória de Deus, isso, de ler a palavra do Senhor todos os dias. Eu estou fazendo a leitura da Bíblia em casa, de madrugada, o meu devocional, no Velho Testamento. E lá no meu escritório eu estou lendo o Novo Testamento. Então eu termino em casa o Velho e termino o Novo lá. Eu termino a 19ª leitura minha. Para a glória de Deus. Mas é prazeroso. É prazeroso demais. Mas eu quero isso. E eu vou buscar isso. Quantos querem isso? Mas eu preciso perguntar, quantos vão buscar isso? Hein? Antes falava bem assim, pastor, se o senhor vê minha Bíblia, eu falei, o que tem em sua Bíblia? A letra é desse tamanhozinho, nem meu óculos consegue, agora não existe mais. Antes tinha a letra gigante. Agora tem uma tal de jumbo. Meu irmão, eu pensei até que era um cartaz. Falei, Jesus, toma conta. A letra é desse tamanho. Ei, a pessoa que tem problema de vista, se pega uma Bíblia daquela, ela começa a glorificar o nome do Senhor. Ela fala, Deus me curou, eu estou enxergando, aleluia. Ei, não tem desculpa. É decisão, é querer. Amém? No dia de Pentecostes, eita Jeová, a palavra do Senhor diz em Atos 1:8, para finalizar, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, e toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Aonde está a promessa? Ser testemunha. Mas vamos lá no versículo anterior, o propósito, mas recebereis poder. Qual é o propósito? É o revestimento. O revestimento é o propósito do Senhor, de revestir a minha vida e a sua vida, para que a gente seja testemunha dele. Os discípulos foram testemunhas do Senhor? Sim, porque andavam e falavam daquilo que tinha visto o Senhor fazer. E quando nós estamos cheios do Senhor, nós não paramos de falar de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, como nós ouvimos hoje aqui. Eu tenho certeza que todos aqui teriam pelo menos um testemunho para contar. Não conta porque a timidez ainda segura você. Mas a minha oração é que a timidez saia da sua vida. E você comece a abrir a sua boca e comece a glorificar o nome do Senhor, principalmente aqui na igreja, dizendo tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida, vai fazer ainda e ainda o que fez. Porque aqui foi o que fez, mas ainda tem mais promessa para a minha vida e para a sua vida, sim ou não? Tem e muita. E muita. Pessoas aqui que estão precisando de uma libertação no ente querido, e ouve aqui que o filho foi liberto, ela começa a acreditar, essa libertação vai chegar na minha casa também, porque é o mesmo Deus que você serve, é o Deus que libertou o filho da irmã do jugo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e não falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus. E eu só vou falar de Jesus
se o meu coração estiver cheio de Jesus. E para finalizar, eu quero perguntar para você: como está o seu coração hoje? De tudo que já foi falado aqui, de tudo que já foi cantado aqui, seu coração, hoje, ele tem espaço para mais de Deus? Pastor, na verdade, meu coração, ele precisa ser limpo, porque eu preciso da alegria do Senhor, mas hoje só tem tristeza. Eu preciso do agir do Senhor sobre a minha vida, só que meu coração está cheio de mágoa. Infelizmente, nós muitas vezes nos vemos assim. E aí sabe o que eu preciso fazer? Olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, purifica a minha vida conforme o Senhor purificou a vida de Isaías. Vira e mexe, eu estou fazendo essa oração. Essa oração. Esses dias eu estava meio nervoso com algumas situações, e o Espírito Santo me incomodou. Eu parei o carro, sozinho, parei o carro e eu comecei a orar. Eu ministrando em mim mesmo. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim: Senhor, tira todos esses sentimentos ruins, todos esses pensamentos ruins. Eu não quero, Senhor, nada de ira, nada de raiva, nada de ruim, eu não quero. Ministra na minha vida. E posso falar uma coisa para vocês? Foi como tirar com a mão. Isso é um pedido de socorro. E Deus, ele atende. Se coloque de pé em nome de Jesus. Como que está seu coração? Não precisa me falar, porque eu quero fazer 2 momentos de oração aqui. Graças a Deus que os horários já passaram, mas nós ainda temos tempo. Eu não tenho como ministrar algo sobre a sua vida da parte de Deus. Isso eu estou dizendo para vocês, não de mim mesmo, isso é da parte do Senhor. Se o seu coração não estiver apto para receber, o vaso para receber algo novo, o vaso ele precisa estar limpo. Então, se o seu coração hoje não está legal, pastor, meu coração hoje está angustiado, meu coração hoje está cheio de ansiedade, cheio de mágoa, eu quero que você saia do seu lugar e nós vamos fazer essa primeira ministração. Eu preciso ministrar sobre a sua vida referente a isso. Você precisa estar da forma que Deus quer. Porque quando eu estou com o meu coração entristecido, magoado, cheio de coisas ruins, essa não é a vontade de Deus, é a vontade de Satanás. E quando eu estou com o coração desse jeito, não tem como eu receber nada. Você não recebe nada. Amém? Então, se o seu coração não está legal, tem alguma coisa que está te incomodando, nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor, e Deus ele vai mandar fogo e vai queimar todo o mal sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, se você está dessa forma hoje, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Mas é decisão sua. E vou falar uma coisa para vocês, não é julgamento. Não é só as 2 irmãs não, que não está com o coração legal. Tem mais gente. Querido, quer mudar a situação? Quer mudar a atmosfera da sua vida com Deus? Quer estreitar esse relacionamento seu com Deus? Deixa Deus trabalhar no seu coração. Se existe alguma coisa ruim no seu coração incomodando, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar e depois nós vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo.